Palavra com a pastora. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou me dirigir a elas, tá bom, pastor Mauro? Então, queridas, vamos abrir nossas Bíblias hoje na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 15, que é o versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Eu gosto de maneira particular desse versículo. Já preguei nesse versículo algumas vezes, mas é sempre interessante a gente seguir aquele mover do Espírito de Deus no nosso coração. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Queria convidá-las a ler junto comigo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome e rogamos a ti que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração de uma maneira viva, de uma maneira especial, de uma maneira específica. Que essa palavra ela encontre abrigo nos nossos corações, que ela não se perca, mas que ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada por ti, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que o Senhor possa restaurar o ânimo daqueles que estão abatidos, renovar as forças àqueles que não têm nenhum vigor. E que o teu nome, Senhor, nessa tarde, ele seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridas, nós estamos nesses dias, já há alguns dias, falando de uma forma até recorrente sobre este assunto, sobre a necessidade que nós temos de experimentar uma esperança viva no nosso andar diário, no nosso caminhar diário, nas nossas jornadas por esta vida, que não são fáceis essas jornadas. E eu entendo que a esperança tem sido esse grande combustível espiritual que nos move durante a nossa caminhada por esta terra. Mas eu não estou falando de uma esperança enquanto um sentimento, não estou falando de esperança enquanto uma emoção, mas estou falando de esperança enquanto uma pessoa, que é a pessoa viva de Jesus, chamado nas Escrituras de a esperança de Israel. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, parece que o apóstolo Paulo, ele compartilhava dessa mesma posição, é tanto que aqui nesse momento da epístola, ele chama a atenção dos seus leitores a imitarem a Cristo no seu viver diário. E essa imitação proposta por Paulo é, na verdade, um grande exercício de fé. Eu conversava há pouco com uma irmã ali atrás, falando a respeito das lutas pelas quais passamos. Meu Deus do céu, são muitas lutas. Semana passada nós fomos impactados aqui nesse grupo de quinta-feira
com a notícia da morte do filho da nossa irmã Flávia, menino com 25 anos, e falece no choque, fazendo um serviço em casa com seu pai. Então nós passamos por situações, nós passamos por estreitos, às vezes tão estreitos, que nós olhamos assim e dizemos: Senhor, eu não vou aguentar, eu não tenho forças em mim mesmo, eu não tenho como suportar essa dor tão grande que está no meu coração. E o apóstolo Paulo, já findando a carta aos Romanos, ele escreve essa carta no momento de intensa perseguição dos crentes, dos cristãos, e eu achei oportuno trazer para as irmãs hoje essa palavra trazida por Paulo ali, para trazer um alento para aqueles irmãos que atravessavam estreitos, tão estreitos. A cada dia nós temos uma jornada pela frente, uma jornada desafiadora. Você levanta pela manhã, você não sabe aquilo que você vai encontrar no final do dia. Tem um desafio, tem um gigante para ser derrubado, tem uma muralha para ser saltada, tem um exército para ser desbaratado. Muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nós olhamos assim e dizemos: meu Deus, por que meu filho age desse jeito? Por que meu marido age dessa forma? Por que minha filha me trata dessa maneira? Por que eu estou nesta situação? São tantas as perguntas, são tantas as coisas que nós às vezes perdemos o prumo. E, como eu disse antes, eu gosto de maneira particular da palavra esperança, e parece que o apóstolo Paulo, ele também compartilha desse favoritismo com essa palavra, que no capítulo 12 dessa mesma epístola, no versículo 12, nós pregamos nesse versículo outro dia aqui, ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então o mundo à nossa volta, ele está vivendo uma crise de esperança. As pessoas se tornaram ilhas. Você olha, você não conhece o seu vizinho do lado. Essa semana eu estava falando com uma moça e ela desesperada, passando por um estreito muito grande, uma dificuldade muito grande. Eu digo: sim, filha, mas de que maneira prática nós podemos ajudar você? E ela dizia: olha, se há uma coisa que me incomoda é ter que depender das pessoas. Nós não somos ilhas. Nós dependemos uns dos outros o tempo inteiro. E isso não quer dizer que nós fracassamos. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Isso é bênção de Deus. Olha, queridos, há um descrédito tão generalizado. As instituições não inspiram confiança, os homens se tornam céticos e cínicos. A fome, a desigualdade por toda parte. Se nós nos detivermos nisso, se nós focarmos apenas nisso, nós enlouqueceremos. Não há quem consiga aguentar isso. Por isso eu tenho aprendido nesses anos caminhando com Jesus, que a única vacina para que nós possamos superar essas dificuldades e atravessar nossos desertos minimamente sem dor, é focar em Jesus, é olhar para o Cristo, é olhar para Ele, é se agarrar a Ele, é dizer: Jesus, Tu és o maior amor da minha vida. Senhor, sustenta minha mão, segura minha mão, me conduz em triunfo, me ajuda a completar a jornada do dia de hoje. É um dia de cada vez, é como aquele princípio dos alcoólicos anônimos, que é um dia de cada vez. Você não vai lutar por uma semana, por um mês, você vai lutar pelo seu dia. Lute pelo seu dia. E hoje, de forma especial, eu gostaria que você saísse daqui impregnada dessa esperança.
E eu repito, essa esperança que nós estamos falando nessa tarde não é uma emoção, não é um sentimento, é uma pessoa. Até porque a esperança, enquanto emoção, enquanto sentimento, ela morre. É a última que morre, mas morre. Mas a esperança do cristão, ainda que ele morra, a esperança. A esperança do cristão não tem fim, porque a esperança do cristão é uma pessoa. É Jesus. E Ele está vivo. Então convide Jesus para ir à sua frente nas suas lutas. Convide Jesus para sentar com você. Convide Jesus para andar com você, para comer com você, para partilhar a vida com você, que você vai perceber que as coisas começam a fazer um outro sentido. O versículo lido no início tem a forma de uma oração, na qual o apóstolo Paulo pede ao Senhor duas coisas para os seus leitores. Em primeiro lugar, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. E eu escolhi aqui, fiz a leitura em primeiro lugar na versão revista e atualizada, mas trouxe aqui na divisão do texto, eu trouxe a nova versão internacional, que ela é bem mais compreensível. Então, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Confiança é fé em ação. Quando nós dizemos eu creio, até os demônios creem. Na epístola de Tiago ele diz que até os demônios creem e tremem. Mas o Senhor, Ele está requerendo de nós muito mais do que uma fé árida de acreditar que algo é real. Eu posso acreditar em que algo é real e não confiar nisso ou nessa pessoa ou naquela situação ou circunstância. Os demônios creem que Jesus é real, mas não obedecem a Ele. O Senhor deseja que nós creiamos que Jesus é real e confiemos nele e coloquemos nele a nossa confiança. A fé que uma vez foi concedida aos santos precisa ser viva e inundar o nosso coração e ser um meio de produzir em nós paz e alegria. A vida do pastor não é fácil. E são tantas as frentes de batalha que nós enfrentamos diariamente, que muitas vezes no final do dia eu digo: Jesus, misericórdia, deixa eu ficar aqui no teu colo agora, porque a coisa está difícil. São tantas as histórias, são tantas as dificuldades, são tantos os dramas, que é impossível você não se envolver. Eu acho muito engraçado, porque às vezes você conversa com um psicólogo e ele diz assim: olha, você não pode se envolver emocionalmente com essa história. Mas eu não me envolvo emocionalmente com essa história, eu me envolvo emocionalmente com todas as histórias. Porque é impossível você não se envolver emocionalmente, porque você não é uma porta, uma parede. Os dramas todos, eles são reais. O sofrimento dessas pessoas todas é real. Então a gente é chamado por Deus para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram, mas ultimamente nós temos chorado muito mais com os que choram do que se alegrado com os que se alegram. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção aqui, para que nessa jornada que nós estamos empreendendo, nós tirarmos o embaraçoso fardo do pessimismo e que nós possamos confessar a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Se eu me levanto de manhã e a minha primeira palavra é uma palavra de derrotismo, uma palavra de pessimismo, eu estou cantando
vitória para o meu adversário, que é Satanás. Mas no momento em que eu me levanto e digo: Senhor, eu sei que está difícil, mas contigo no barco eu sei que tudo vai muito bem. Amém. Eu sei que o Senhor vai segurar minha mão. Eu não sei como eu vou conseguir chegar no final desse dia, porque as nuvens estão pesadas, estão carregadas sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha situação. Mas eu sei que o Senhor há de dissipá-las até o final do dia, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem o controle soberano de todas as coisas, e o Senhor vai à minha frente como um poderoso guerreiro. A palavra do Senhor para nós hoje é: ergam as vossas cabeças, esqueçam das coisas que para trás ficaram e avancem para as que adiante estão, prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor deseja que sejamos inundadas hoje por essa paz e essa alegria sobrenaturais que excedem todo o entendimento, só experimentadas por aqueles que conhecem e adoram o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Entronize Jesus no centro absoluto de sua vida, e você verá a glória de Deus descer nas situações. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo a você que você vai ficar isentada de passar por vales e estreitos, não, porque o próprio Jesus disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse ânimo proposto por Jesus para nós não é um jogo do contente, você dizer que não, que as coisas estão maravilhosas demais, que você não está vivendo nenhum momento difícil. Não, Jesus está propondo um nível de fé que vê além daquilo que está sendo mostrado para você. A segunda coisa que essa oração de Paulo pede, está na parte B do versículo 13, diz assim: para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que há um propósito para esse enchimento de toda alegria e paz através da nossa confiança em Deus. O Senhor deseja que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito vivo de Deus. E essa esperança é o combustível santo que nos move a perseverar em busca de nossas vitórias diárias. O que me move é essa esperança. O que faz me levantar todos os dias é essa esperança. Os médicos me dão um diagnóstico, eu digo: tá bom, o Senhor me dá o diagnóstico, o Senhor está no seu direito, mas eu vou permanecer aqui até o dia que o meu Senhor quiser. Amém. Porque o meu Redentor vive. Uma vez eu fui para um dos cardiologistas, uma das cardiologistas que me acompanhavam, e ela disse assim: você sabe que você pode morrer dormindo? Eu digo: que coisa maravilhosa. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. A senhora está brincando? Não, não estou brincando, estou falando seríssimo. Tem um problema que não tem quem consiga consertar, mas eu estou viva, estou aqui. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor é Ele quem tem me sustentado com a sua mão direita fiel. E é tão interessante que vai aparecendo umas broncas de saúde na gente, que eu estava dizendo a ele: parece um carro velho, você vai mexendo com uma coisa, aparece outra, e aparece outra, e aparece outra. Então o problema de saúde que eu já tenho, que a igreja sabe que eu tenho esse problema e tal, aí tem uma restrição alimentar que é uma coisa absurda. Aí me apareceu o problema renal.
E aí eu fui para o médico com o pastor Malta e cheguei lá e ele disse assim: olha, a senhora não pode comer isso, isso, isso. Tudo que eu posso comer por causa do outro problema, eu não posso comer por causa dos rins e vice-versa. E quando ele tirou tudo, eu disse sim. E o senhor mesmo vai assinar meu atestado de óbito? Então eu estou fazendo exatamente o que eu fazia. Estou tomando a medicação. E está tudo nas mãos do meu Senhor. Ele é que tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Amém? Amém? E eu glorifico a Deus porque Ele tem me dado algo chamado bom humor. Amém. Nós precisamos desesperadamente dessa alegria do Espírito que nós conseguimos quando nós confiamos em Deus, quando essa esperança invade o nosso coração, quando esse Jesus é plasmado em nós e nós passamos a olhar para Ele e dizer: o Senhor vive em mim, e eu creio que Jesus vive em mim. E Ele precisa viver na vida de cada uma de vocês. Amém. Mulheres guerreiras que têm lutado, que têm tido as dificuldades que tem dentro das famílias, algumas com problemas seríssimos familiares, mas que o Senhor, Ele tem o controle das coisas. Quando nós entregamos a Jesus uma causa, Ele é Senhor daquela causa. Quando o cristão diz eu tenho esperança, na verdade ele está dizendo eu tenho Jesus Cristo em minha vida. Amém? Queridas, hoje é dia de renovação, de enchimento, de plenitude, de revigoramento. O Deus da esperança, Ele deseja turbinar a sua fé, fazendo você transbordar dele para que você faça a diferença no mundo árido em que você vive. A alegria do Senhor é a nossa força e nós somos o povo que Ele separou para o seu louvor. Precisamos testemunhar sobre isso. E testemunho não é aquilo que dizemos com a nossa boca, é aquilo que somos. Eu queria terminar essa palavra juntando as palavras do salmista no Salmo 37, versículo 5, com as palavras do apóstolo Paulo trazidas no início da leitura. E eu queria deixar para vocês a junção dessas duas palavras, desses dois textos. Fica assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que a paz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Busquemos atentar para essas palavras desafiadoras e ousemos confessá-las e descansar nelas. Usem diários de oração. Usem diários espirituais, mulheres de Deus. Registrem nesses diários aqueles pedidos de orações que são feitos a Deus. E depois registre nos mesmos diários as respostas de oração trazidas por Deus, para que você possa ver o quanto Deus já fez. Amém. Que você, quando chegar lá na frente, você olhe para trás, não há uma só derrota, porque ainda que nós morramos, há esperança. Amém? Que Deus abençoe e que nós possamos agora nos dividir para orarmos umas pelas outras. Amém? Deus abençoe.